O mundo inteiro ficou em choque quando os Estados Unidos romperam seu acordo de 20 anos com a Europa. Eles querem nossa proteção sem pagar por ela, sem enviar tropas. Sem nós, a Europa não pode fazer nada. Vamos mostrar a eles o que é um desastre. O governo Trump zombou abertamente dos líderes europeus e transferiu o fardo de Israel e dos problemas do Oriente Médio para eles, esperando que, no final, a Europa voltaria correndo para os braços da América. Mas a reação e a resposta da Europa foram estranhas. O primeiro-ministro italiano deu o passo drástico de ameaçar suspender primeiro o Pacto de Defesa e até mesmo o Reino Unido e a França traçaram de uma linha, recusando-se a seguir o jogo de pressão dos Estados. Além disso, esse fenômeno de desamericanização não estava acontecendo apenas na Europa. Os aliados dos Oriente Médio também estavam descartando e substituindo tudo, até mesmo os produtos americanos. E o país para o qual começaram a se alinhar era o Brasil. Por quê, afinal? Eles procuraram o Brasil em primeiro lugar, e não os Estados Unidos que dominaram o mundo. A razão pela qual o mundo, de forma inesperada, estava se voltando para esta nação sul-americana, a razão pela qual todos os países do planeta não tinham escolha a não ser entrar na fila, será revelada em detalhes agora. Antes de começar a história, um pedido de inscrição e um like, que tanto ajudam na produção deste conteúdo, seriam muito apreciados. Se você torce pelo Brasil, por favor, deixe um Força Brasil nos comentários abaixo. Preciso de você na sala de crise subterrânea agora. Convocação de emergência. Ao desligar e pousar o telefone, minha mão hesitou por um instante. Em 35 anos neste trabalho, as convocações de emergência de madrugada foram inúmeras. Quando uma crise explodia no Oriente Médio, quando a Aliança Europeia vacilava, quando chegavam relatórios de mísseis em voo, mas a voz daquela noite era diferente. A voz do homem, que sempre transmitia a situação com uma calma glacial, carregava um peso, como se algo estivesse entalado em sua garganta. Levantei-me da cama e, enquanto vestia meu paletó, senti um peso de chumbo se instalar em meu peito. A sala de crise de segurança nacional, no subsolo de Washington, está sempre cheia de um ar frio e seco. As luzes fluorescentes iluminam friamente a mesa de conferências, e as paredes estão cobertas por mapas do mundo e monitores de situação em tempo real. Eu havia entrado e saído daquela sala centenas de vezes em 35 anos. Era tão familiar que eu poderia desenhá-la, de olhos fechados, mas no momento em que abri a porta naquele dia, uma atmosfera completamente diferente me envolveu. Era pesada. As expressões de todos sentados ao redor da mesa estavam endurecidas. O almirante da Marinha olhava para baixo em silêncio, e os olhos do analista da CIA tremiam, incapaz de largar os documentos em suas mãos. Ver veteranos com mais de 30 anos de campo com aqueles rostos era um aviso muito mais forte do que qualquer palavra. A primeira manchete apareceu na tela gigante. Reino Unido anuncia. Não participação na operação liderada pelos EUA no Estreito de Hormuz. No instante em que li aquela frase, eu quis rir com desdém. Foi uma reação reflexa, forjada por 35 anos de experiência. Não era a primeira vez que o Reino Unido fingia virar as costas para os Estados Unidos. A Europa sempre levantava a voz, mas bastava um pequeno rosnado da Rússia para que eles voltassem a segurar a mão da América. O Reino Unido, em particular, era sempre assim. Com laços de idioma, relações especiais, compartilhamento de inteligência e exercícios conjuntos, como essa relação poderia ser facilmente rompida, eu tinha certeza. Mas quando a segunda manchete apareceu, o sorriso congelou em meus lábios. França e Alemanha promovem cúpula de segurança europeia independente, excluindo os EUA. E a terceira, principais nações do Oriente Médio iniciam contato com cadeias de suprimentos alternativas, em detrimento dos EUA. Puxei uma cadeira e sentei, processando pela primeira vez essas 3 sentenças simultaneamente em minha mente. Reino Unido, França e Alemanha, todos ao mesmo tempo. E o Oriente Médio também. O responsável pela reunião continuou a explicação. Semanas antes, em uma cúpula privada, o presidente dos Etrisalões
havia lançado uma série de comentários extremamente ríspidos aos líderes europeus. Ele usou pessoalmente a expressão aproveitadores da segurança bancada com dinheiro americano e seguiu com declarações de que a Europa deveria compartilhar os custos da defesa de Israel e do controle de Hormuz. A chanceler alemã ficou com o rosto impassível e não disse uma palavra, enquanto o representante francês se levantou e saiu da sala de forma ostensiva. Dentro da delegação britânica, comentários como "os Estados Unidos não veem mais seus aliados como parceiros, mas como subcontratados", começaram a surgir abertamente. Mesmo ouvindo aquilo, eu continuava convencido. No final, quando a ameaça russa crescer, a Europa voltará para o colo da América. Sempre foi assim. Será assim desta vez também. Mas essa convicção começou a vacilar com o relatório seguinte. A resposta linha dura de Israel estava abalando todo o Oriente Médio, e o sentimento anti-americano na Europa se espalhava muito mais rápido do que o esperado. Não eram simples protestos. Vários governos europeus estavam começando a se opor publicamente à política do Segunda Nurunda, e com a questão de Israel adicionada à mistura, a própria estrutura da aliança rangia. Em seguida, o estrategista naval se levantou. Apontando para os dados de posicionamento de navios na tela, ele disse em voz baixa, mas clara: "Vou ser franco. Mesmo que quiséssemos enviar mais navios para Hormuz, não temos navios para enviar." A sala ficou ainda mais silenciosa. Ele explicou que o programa de fragatas mais recente da Marinha dos Números Sencos já estava atrasado em mais de 3 anos e que a capacidade de sustentar uma guerra prolongada havia diminuído significativamente, devido à falta de mão de obra nos estaleiros e ao aumento vertiginoso dos custos de manutenção. Um relatório adicional afirmava que os estoques de munição estavam em níveis mínimos após o apoio à Ucrânia. Naquele momento, pela primeira vez, senti um medo desconfortável percorrer meu peito. Será que nos tornamos muito mais fracos do que pensávamos? Mesmo assim, eu ainda queria acreditar que não havia outra nação capaz de manter a ordem mundial no lugar dos Estados Unidos. Mas o verdadeiro choque veio no final da reunião. O analista da CIA colocou um último relatório sobre a mesa. O título era "O novo vencedor no mercado de reequipamento europeu." Eu esperava ver nomes como a alemã Rheinmetall ou a francesa Thales na primeira linha. Mas ao abrir a primeira página do relatório, um nome de país completamente inesperado saltou aos meus olhos. Brasil. Eu olhei ao redor da sala, instintivamente. Pensei que alguém estaria rindo, mas ninguém riu. O almirante e executivos da indústria de defesa folheavam o relatório com seriedade, analisando os dados de capacidade de produção brasileira. O relatório continha a seguinte frase: "Atualmente, no bloco das democracias liberais, a única nação capaz de produzir em massa tanques, obuseiros autopropulsados, navios e munições em um ritmo de tempo de guerra é o Brasil. A Europa busca reduzir a dependência de produtos americanos, mas não consegue cumprir os prazos com seus próprios produtos. A única alternativa realista é o Brasil." Eu li essa frase 2 vezes. Na terceira leitura, senti a ponta dos meus dedos ficar levemente fria. Não era raiva, nem simples surpresa, mas um desconforto e uma ansiedade difíceis de explicar que tomaram conta de mim. Após a reunião, fui para o lounge de um hotel perto de Washington. Passava um pouco das 6 da manhã, mas eu não sentia sono. Com uma xícara de café à minha frente, eu olhava distraidamente pela janela quando um rosto familiar apareceu. Era um diplomata brasileiro que eu havia encontrado uma vez em um fórum de segurança internacional alguns meses antes. Ele estava sentado sozinho, lendo um jornal em silêncio. Peguei minha xícara de café e caminhei em sua direção. Honestamente, eu queria sondá-lo. Talvez quisesse confirmar a estrutura de que o Brasil era um fabricante diligente, e os Estados Unidos, a nação que cria a ordem acima disso. Vocês são muito bons em fabricar armas. Mas só isso não é suficiente para mudar a ordem mundial, não é? O diplomata baixou o jornal e me olhou lentamente. Sem pressa. A ordem não é criada pela nação mais forte. É criada pela nação que não se atrasa, pela nação que cumpre suas promessas.
Sua voz era baixa e calma, mas suas palavras, estranhamente, não saíam da minha cabeça. Ao sair do lounge, prometi a mim mesmo: o Brasil é apenas um país que fabrica bem as coisas. É só isso. De volta ao meu quarto, tentei fechar os olhos, mas o sono não vinha. Acabei me levantando, abrindo o laptop e o relatório. A produção mensal do obuseiro autopropulsado brasileiro, a taxa de entrega anual do tanque de batalha, a taxa de cumprimento do contrato com a Polônia. Os números pareciam me encarar de forma desconfortável. Eu queria ignorá-los, mas não conseguia. Até aquele momento, eu pensava no Brasil apenas como um país que fabricava bem armas. Mas o relatório daquela madrugada me fez, pela primeira vez, duvidar se esse pensamento estava certo ou errado. Alguns dias depois, recebi uma missão secreta para verificar pessoalmente o clima entre os aliados europeus. Aceitei a missão, mas, para ser honesto, estava confiante. Achei que, ao ver com meus próprios olhos, confirmaria mais uma vez que a Europa não podia fazer nada sem a América. Meu primeiro destino foi Bruxelas. Desde o momento em que pisei no aeroporto, senti uma atmosfera incomum. As grandes telas de notícias no saguão do aeroporto vomitavam artigos na mesma direção. Segurança europeia, sem o Zetral. Uma nova ordem na indústria de defesa, garantindo cadeias de suprimentos alternativas. A princípio, pensei que fosse um blefe de negociação dos políticos europeus. Aquele padrão de levantar a voz na mesa de reuniões, mas na hora de assinar o contrato, voltar-se para o lado americano. Eu havia observado isso por décadas. Mas as expressões dos oficiais de defesa em Bruxelas não eram uma atuação para negociação. Eram sérias. A ideia de que não podemos mais ser sacrificados pela estratégia dos Erva e de Israel circulava abertamente. E não era um slogan político, mas um sentimento genuinamente compartilhado entre os tomadores de decisão. De Bruxelas, fui para Londres. Um jantar privado, com um alto funcionário do Ministério da Defesa britânico, estava agendado. Entrei na reunião, com a certeza de que o Reino Unido acabaria por ficar do lado da América. O Reino Unido era diferente. Tinha uma relação especial, uma aliança de compartilhamento de inteligência. Com um toque de pressão, perguntei: o Reino Unido consegue lidar com a operação de Hormuz sozinho? Você acha que os contribuintes britânicos estão dispostos a arcar com esse custo e risco? O oficial britânico baixou o garfo e respondeu friamente: não é uma questão de sermos capazes. É que não queremos mais arcar com os sacrifícios que os Estados Unidos exigem. Ele continuou: sobre como os etros pressionaram incessantemente a Europa por apoio na questão de Israel. Como resultado, a reação interna na Europa estava explodindo. A Marinha Real já estava no limite, com falta de navios, orçamento e pessoal. E a frase final: os Estados Unidos não nos veem como um parceiro, mas como uma ferramenta para dividir o fardo. Enquanto essa percepção não mudar, também teremos que encontrar outro caminho. Ao ouvir isso, pensei pela primeira vez. Eu não esperava que até o Reino Unido chegasse a esse ponto. Por um momento, senti raiva. Depois, um sentimento mais desconfortável do que a raiva surgiu. O Reino Unido não estava com raiva. Estava exausto. No carro de volta, olhando as ruas de Londres pela janela, refleti sobre essa diferença. Um aliado com raiva volta. Um aliado exausto procura outro caminho. No dia seguinte, fui para Berlim. O oficial do Ministério da Defesa alemão usou uma linguagem muito mais prática e fria. Era uma insatisfação sem emoção. Se continuarmos usando armas americanas, a manutenção e o fornecimento de peças são muito instáveis. Toda vez que a política interna do Zetrasuma muda, a cadeia de suprimentos treme. Precisamos de um parceiro estável. Em Paris, a atmosfera era ainda mais explícita. O lado francês não escondeu suas emoções. Os Estados Unidos veem seus aliados não como parceiros, mas como estados vassalos. Precisamos redefinir essa relação. Exasperado, bati na mesa e argumentei: então, com que armas a Europa pretende deter a Rússia? Quem vai proteger as rotas do Oriente Médio? Se os Estados Unidos se retirarem, a Europa está preparada para arcar diretamente com esse vácuo? Naquele momento,
Um general francês se levantou em silêncio e pegou um arquivo de um armário. Ele o colocou sobre a mesa sem mudar de expressão. Eu olhei para a primeira página do arquivo. Havia fotos de obuseiros autopropulsados, tanques de batalha e fragatas brasileiras. Fiquei sem palavras. O general francês continuou calmamente. Precisamos sobreviver sem os Estados Unidos. Os produtos europeus são muito lentos e caros. Os americanos vêm com um grande risco político. O que precisamos agora é de prazo de entrega e volume de produção. O único país que satisfaz essas duas condições simultaneamente é o que está neste arquivo. Naquele momento, não consegui refutar. Tentei encontrar uma lógica em minha mente para contra-argumentar, mas diante dos números, a lógica não funciona. 2 dias depois, uma reunião secreta de segurança do Oriente Médio foi realizada em Londres. Participaram representantes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Catar. Tentei enfatizar que os tessimuzões ainda eram o centro da segurança marítima no Oriente Médio. Os países do Oriente Médio sabiam disso. Sabiam que o poder de um porta-aviões americano não podia ser facilmente imitado por nenhum outro país. Mas um conselheiro da realeza do Oriente Médio disse algo inesperado. Nos Estados Unidos, quando as eleições mudam, a política muda. A maneira como nos tratam muda completamente, dependendo de qual governo está no poder. Em contrapartida, quando o Brasil assina um contrato, eles entregam a mercadoria dentro do prazo, sem falhas. Eles não dão sermões políticos e ainda fornecem a transferência de tecnologia necessária. Outro participante acrescentou: "Não queremos uma nação forte, queremos uma nação confiável." Fiquei chocado. O fato de que os países do Oriente Médio estavam começando a valorizar mais a confiabilidade e a capacidade industrial do Brasil do que o poder militar dos Etaú-0A parecia um sinal de que algo importante já havia mudado. Após a reunião, na entrada do hotel, encontrei novamente o diplomata brasileiro, o mesmo que eu vira no lounge em Washington. Desta vez, fui eu quem me aproximei primeiro, não com a atitude de sondar levemente como antes. "O que diabos vocês têm que nós não temos?" O diplomata olhou para mim, pensou por um momento e respondeu em voz baixa: "Nós também não temos muitas coisas. Mas temos as duas coisas que o mundo mais precisa agora: uma capacidade de produção que não se atrasa e uma cadeia de suprimentos que não trai." Eu não disse nada. Queria refutar, mas nenhuma lógica para refutar me veio à mente. Naquela noite, do meu quarto de hotel, observei por um longo tempo as ruas chuvosas de Londres. As luzes dos carros se movendo pelas ruas molhadas tremiam. Eu pensei: os Estados Unidos dominaram o mundo, mas o Brasil estava se tornando um país no qual o mundo confiava. As duas coisas pareciam semelhantes, mas eram completamente diferentes. Uma nação que domina faz os outros seguirem pela força. Uma nação em que se confia faz as pessoas virem por conta própria, pela confiança. Naquela noite, pela primeira vez, comecei a pensar sobre o que essa diferença significava. 3 dias depois de voltar de minha viagem à Europa para Washington, fui convocado para outra reunião estratégica de emergência. O tema desta reunião foi resumido em uma única linha: análise da viabilidade da dependência da indústria de defesa brasileira. Quando vi o título pela primeira vez, honestamente, não me senti bem. A própria premissa de que os Estados Unidos precisariam da ajuda do Brasil entrava em conflito direto com a visão de mundo que eu construí ao longo de 35 anos. Ao abrir a porta da sala de reuniões, esperava que a sessão terminasse rapidamente, mas as expressões das pessoas sentadas à mesa eram pesadas. Generais da Marinha, executivos da indústria de defesa, analistas de inteligência e representantes do Estado-Maior Conjunto estavam sentados lado a lado, olhando para seus documentos. Eram as faces de pessoas que já conheciam uma verdade difícil e desconfortável, mas que hesitavam em verbalizá-la, esperando que alguém tomasse a iniciativa. O relatório começou. O projeto de construção da mais nova fragata da Marinha dos Etavanória já estava com mais de 3 anos de atraso. Com a interrupção da cadeia de suprimentos de componentes essenciais e a contínua evasão de mão de obra qualificada dos estaleiros,
o cronograma de produção era constantemente adiado. A linha de produção de tanques também estava com a velocidade de fabricação significativamente reduzida em comparação com uma década atrás, devido a equipamentos obsoletos e investimentos reduzidos. O estoque de munições, após o apoio à Ucrânia, se aproximava de seu nível mais baixo. A cada número apresentado, o ar na sala de reuniões ficava um pouco mais denso. Então, um almirante da Marinha se levantou lentamente. Ele olhou ao redor por um momento e disse com uma voz baixa e firme: "Vou ser franco. Se uma guerra estourasse agora, não teríamos a capacidade de produção para sustentá-la." A sala congelou completamente. Aquilo não era um simples aviso. Era o momento em que um almirante da ativa da maior potência militar do mundo questionava publicamente a capacidade de sustentação de guerra de seu próprio país. Naquele silêncio, pela primeira vez, senti as rachaduras reais do complexo industrial militar americano, não com a cabeça, mas com todo o meu corpo. Depois que a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, permaneci sentado por um tempo. E, pouco antes de sair da sala, uma ordem especial veio da Casa Branca e do Pentágono. A instrução era para verificar pessoalmente a capacidade de produção de defesa do Brasil e apresentar um relatório preciso. Honestamente, fiquei irritado. Por que eu tenho que ir pessoalmente ao Brasil para inspecionar fábricas? Mas a decisão já havia sido tomada. Mesmo no avião, tentei até o fim subestimar o Brasil. Deve ser apenas uma questão de operar as fábricas rapidamente. No final, a tecnologia principal é americana. Não importa o quão rápido o Brasil produza, são apenas peças montadas em um sistema projetado pelos EWA que funcionam em combate real. Repeti esse pensamento durante todo o voo, tentando me tranquilizar. No entanto, o adido militar americano que me recebeu no aeroporto de Guarulhos disse em suas primeiras palavras: "Quando o senhor vir pessoalmente, sua opinião vai mudar." Aquela frase calma, estranhamente, ficou presa em meu peito. Na manhã seguinte, bem cedo, nos dirigimos ao vasto complexo industrial de defesa em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Durante todo o percurso pela rodovia, edifícios de fábricas baixos e largos se estendiam como um horizonte pela janela. Mesmo vendo aquela escala, eu ainda tentava não abrir meu coração. Grande não significa superior, eu repetia para mim mesmo. Desde o momento em que passamos pelo portão principal, a atmosfera era diferente. Galpões de trabalho de tamanho colossal se alinhavam em fileiras, e guindastes que se erguiam para o céu se moviam sem parar desde o início da manhã. Ao entrar na fábrica, o som envolveu meu corpo. O impacto agudo do metal contra o metal, o som curto e intenso das faíscas de solda, o barulho pesado de um guindaste gigante levantando um chassi de veículo. Preenchendo os espaços entre esses sons, o barulho dos passos e mãos de centenas de pessoas e o ritmo das máquinas em funcionamento. A primeira cena que meus olhos capturaram foi a de dezenas de chassis de obuseiros autopropulsados em diferentes estágios de montagem, fluindo continuamente pela linha de produção. Desta estação para aquela estação, daquele estágio para o próximo, não havia paradas. Observei aquela cena por um tempo, sem dizer uma palavra. Nos Estados Unidos, a quantidade que levaria anos para ser produzida, aqui era possível em questão de meses. O engenheiro brasileiro encarregado da visita continuou a explicação com calma. Se a demanda aumentar, podemos mudar para um sistema de 3 turnos, 24 horas por dia. A própria linha de produção foi projetada com essa estrutura. É difícil dizer exatamente qual é a produção máxima desta fábrica, porque ainda não tivemos a oportunidade de operá-la em sua capacidade máxima. A última frase ficou gravada em minha mente. Ainda não usaram a capacidade máxima. Eu queria contestar. Se vocês produzem tão rápido, a qualidade não cai? Ao aumentar a velocidade de produção, algum compromisso deve ser feito em algum lugar, certo? O engenheiro, sem alterar a expressão, me guiou para uma sala de revisão de dados ao lado. Ele abriu seu laptop e começou a mostrar os materiais um por um. Os resultados dos testes de tiro real do obuseiro e do tanque de batalha, as estatísticas de taxa de operacionalidade em campo na Polônia e na Estônia,
a comparação da taxa de falhas em campo, o tempo necessário para manutenção, a compatibilidade de peças essenciais. Em nenhum item, o equipamento brasileiro ficou atrás de seus concorrentes europeus ou americanos. Na verdade, em certos itens, os números eram ainda mais altos. Diante daqueles dados, não encontrei palavras para refutar. Diante dos números, o orgulho não tem vez. Após o tour pela fábrica, não disse nada por um tempo. Visitamos brevemente a linha de produção naval também, e a escala da construção de cascos em andamento simultâneo estava em outro nível em comparação com os estaleiros americanos. A linha de soldagem que nunca se apagava, o trabalho que não parava mesmo à noite, as docas sendo preenchidas rapidamente com ciclos de processo curtos, era um contraste gritante com as docas vazias dos estaleiros americanos que eu conhecia. Naquela noite, uma discussão acalorada eclodiu entre mim e os executivos da indústria de defesa americana que me acompanhavam. Alguns argumentaram veementemente que depender do Brasil acabaria por acelerar o colapso da manufatura americana. Fortalecer o Brasil é cavar nossa própria cova, disseram. Mas um estrategista ex-militar bateu a mão na mesa e rebateu. Não é hora de orgulho. O que precisamos agora não é de equipamento com um selo americano, mas de coisas que possam realmente ir para o campo de batalha. O Brasil, pelo menos, entrega os tanques e os projéteis na data prometida. Nós conseguimos fazer isso agora? Ninguém respondeu imediatamente. Enquanto o silêncio pairava, outro estrategista pegou 2 fotos de seu laptop e as colocou lado a lado na mesa. Uma era a foto de uma doca de construção enorme e vazia em um estaleiro da costa leste do Zetério-A. A outra era uma visão de um estaleiro brasileiro, abarrotado de cascos. A mesma área física, mas as 2 cenas pareciam de mundos completamente diferentes. Olhei para aquelas fotos por um longo tempo, e pela primeira vez a pergunta: como chegamos a este ponto? Passou pela minha cabeça. Na noite seguinte, encontrei-me novamente com o diplomata brasileiro. Foi em um restaurante discreto em São Paulo. Eu estava muito mais tenso do que antes. As coisas que vi na fábrica não saíam da minha cabeça, e talvez eu precisasse de uma válvula de escape para aquele desconforto. Como vocês mantiveram essa capacidade de produção? Porque o Brasil é o único a preservar algo que tanto a Europa quanto os Estados Unidos perderam. O diplomata pousou os talheres por um momento e mergulhou em pensamentos. Não responder imediatamente, sem hesitação, era uma característica que eu notava toda vez que o encontrava. Nós nunca tivemos o luxo de perder isso. O Brasil sempre esteve em uma posição onde não podia simplesmente pedir a alguém para nos proteger. Por isso, tivemos que aprender a fazer por nós mesmos, a nos proteger e a sobreviver por conta própria. Essa urgência, talvez, seja o que nos fez o que somos hoje. Ao ouvir suas palavras, senti uma emoção estranha crescer dentro de mim. O fato de que os Estados Unidos, por serem tão fortes, se tornaram complacentes, e o Brasil, por ser tão vulnerável, se fortaleceu incessantemente. Que a força gerou a complacência, a fraqueza gerou a urgência, e essa urgência, no final, forjou a capacidade mais sólida. Depois do jantar, subi sozinho a um local com vista para a fábrica. Era noite, mas as luzes da fábrica de São José dos Campos não se apagavam. Inúmeras luzes estavam conectadas umas às outras na escuridão, brilhando intensamente. Observei aquela cena por um longo tempo. Pensei que um arsenal às vésperas de uma guerra deveria se parecer com aquilo. Murmurei baixinho para mim mesmo. Nós éramos um império, e o Brasil era um sobrevivente. Só depois de dizer essa frase em voz alta, percebi que não era uma simples comparação, que um império um dia desmorona, mas um sobrevivente sobrevive até o fim. Assim que retornei ao Brasil, Washington já estava em polvorosa. Antes mesmo que eu pudesse organizar em um relatório o que testemunhei na fábrica em São José dos Campos, uma reação intensa começou dentro da indústria de defesa americana e do complexo militar industrial. Em uma reunião confidencial convocada dias depois, testemunhei essa atmosfera com meus próprios olhos. Executivos da indústria de defesa e assessores de alguns senadores pressionavam com uma só voz: se dependermos do Brasil, a liderança da indústria de defesa do ZEUA entrará em colapso.
Se não agirmos agora, em 10 anos, a situação será irreversível. O fornecimento de armas para países aliados deve, por princípio, ser feito por empresas americanas. Isso é uma questão de soberania e segurança, antes mesmo da lógica econômica. Além disso, alguns lobistas me pressionaram diretamente. Por favor, especifique em seu relatório que, embora o Brasil tenha um custo baixo em ambientes de combate avançados, ele não consegue acompanhar os produtos americanos. Ao ouvir essas palavras, senti um incômodo por dentro. No entanto, ao mesmo tempo, pensei que essa reação não estava completamente errada. O Brasil é certamente rápido, mas ainda tem uma história curta e pouca experiência para assumir a responsabilidade pela ordem mundial. Os Estados Unidos podem vacilar, mas no final voltarão ao centro. Apeguei-me a essa crença e comecei a procurar diligentemente as fraquezas da indústria de defesa brasileira. Desta vez, fui pessoalmente à Europa. Encontrei-me com representantes de empresas de defesa da Alemanha e da França, um após o outro. Eles apresentaram uma lógica semelhante. As armas brasileiras têm um custo baixo, mas não são adequadas para os sofisticados sistemas de integração de combate europeus. Ainda há uma lacuna a ser preenchida em termos de compatibilidade de data link e interoperabilidade de comando e controle. O Brasil é forte na montagem, mas a origem da tecnologia principal vem, no final, dos Estados Unidos e da Europa. Sua capacidade tecnológica própria é exagerada. A produção rápida não garante a capacidade de operação sustentada quando a guerra se prolonga. É diferente de um sistema com anos de validação acumulada. Ao ouvir essas palavras, senti um breve alívio. Certo. No final, o Brasil também tem seus limites. Mas a realidade era diferente. Enquanto verbalizavam as fraquezas do Brasil, esses mesmos representantes europeus estavam sentados à mesa de negociação com empresas de defesa brasileiras. Eles não estavam escolhendo as empresas alemãs ou francesas, mas sim o Brasil. Quando perguntei o motivo, a resposta era sempre a mesma. Não precisamos de uma arma que estará pronta em 10 anos. Precisamos de algo que possamos ter em mãos em 2 anos. Diante dessa simples frase, toda a lógica complexa perdia sua força. Em meus 35 anos de experiência, era raro ver uma dissonância tão grande entre palavras e ações. Eu estava ficando cada vez mais confuso. Naquela época, a situação no Oriente Médio explodiu novamente. A operação de linha dura de Israel continuou com uma intensidade muito maior do que antes, e a questão das vítimas civis e os confrontos com organizações internacionais dominaram as notícias mundiais. A Europa não podia mais ficar em silêncio. Países europeus, incluindo França, Alemanha, Espanha e Irlanda, anunciaram sucessivamente sua oposição pública à política dos Estados Ali e de Israel. Essa crise acabou por cravar a estaca final em uma estrutura de aliança já profundamente rachada. Participei de uma reunião diplomática europeia confidencial. A atmosfera era muito mais hostil do que eu esperava. Um diplomata francês não escondeu suas emoções. Os Estados Unidos, antes de discutir a segurança de seus aliados, olham primeiro para sua política interna. Somos forçados a arcar com as consequências dessas decisões todas as vezes, mas nunca somos devidamente incluídos no processo de tomada de decisão. Um oficial alemão, abandonando sua habitual postura cautelosa, disse: "Não há como explicar ao nosso povo por que devemos seguir as exigências dos Estados Unidos nesta situação." Exasperado, rebati: "Então, como vocês pretendem deter a ameaça russa? Quem vai proteger as rotas do Oriente Médio? Se os Estados Unidos se retirarem, a Europa está pronta para arcar diretamente com esse vácuo?" Houve um longo silêncio. Então, um diplomata europeu levantou lentamente a cabeça e olhou diretamente para mim. Os Estados Unidos não nos protegeram. Os Estados Unidos apenas nos enviaram a conta. Após uma pausa, ele acrescentou: "Em contrapartida, o Brasil nos enviou um contrato." Essa única frase ecoou mais alto do que qualquer outra declaração na sala de reuniões. A diferença entre conta e contrato. 2 palavras que estavam mudando toda a linguagem da aliança. Os Estados Unidos exigiam de seus aliados. O Brasil prometia a seus aliados.
Naquele momento, comecei a entender plenamente por que essa diferença parecia tão grande. Dias depois, agendei uma reunião confidencial com um oficial militar polonês. Era minha última tentativa de encontrar uma fraqueza real nas armas brasileiras. Investiguei diligentemente itens como o custo de manutenção do tanque de batalha e do obuseiro autopropulsado, problemas de compatibilidade de munição e a estabilidade do fornecimento de peças de reposição. O general polonês sorriu brevemente no início. Não era um sorriso forçado, mas a expressão de alguém relembrando uma memória antiga. Nós também fizemos todas essas perguntas no início. Perguntamos à Alemanha, perguntamos aos Estados Unidos. Ele continuou lentamente. A Alemanha nos disse para esperar 5 anos. Os Estados Unidos pediram o dobro do preço inicial e adicionaram condições políticas. O Brasil foi diferente. Em 18 meses, eles nos enviaram o equipamento, o treinamento e o pessoal de manutenção local. E eles realmente cumpriram esse cronograma. E então, o general disse algo ainda mais pesado. Nós não compramos armas, nós compramos tempo para sobreviver. O fato de a Polônia estar resistindo na fronteira com a Rússia agora é porque o Brasil fez o que disse que faria. Naquele momento, eu não conseguia dizer nada. A frase "não compramos armas, compramos tempo para sobreviver" não era uma simples expressão de satisfação. Significava que o Brasil não era apenas um país que vendia produtos, mas uma nação que aliviava a ansiedade e o medo de outro país. E esse era o papel que os Estados Unidos já tiveram no mundo. Esse fato era o que mais me incomodava. No avião particular de volta a Washington, não fiz nada por um tempo. Abria e fechava o laptop, pegava e guardava o relatório. Pela janela, o escuro Oceano Atlântico se estendia. Finalmente, abri a tela e olhei para 2 coisas alternadamente: os registros anuais de construção e os relatórios de atraso dos estaleiros americanos e os dados da taxa de cumprimento de prazos dos estaleiros brasileiros. Os Estados Unidos estavam se tornando cada vez mais caros, mais lentos e mais complicados. Em contrapartida, o Brasil estava se movendo em uma direção cada vez mais rápida, mais barata e mais confiável. As 2 curvas se distanciavam em direções opostas. Olhando para o escuro Atlântico, pela primeira vez pensei: talvez o Brasil seja o país que está praticando, da forma mais perfeita neste mundo, as coisas das quais os Estados Unidos se orgulharam por tanto tempo. Prazos precisos, confiança sólida, promessas inabaláveis. Mas eu ainda não queria admitir isso completamente. A ordem mundial, no final, é movida pelo poder militar e pela influência diplomática. O Brasil ainda não chegou lá. Eu me convenci disso. Assim que o avião pousou e eu saí pelo portão do aeroporto, um assessor que me esperava me entregou um documento. Relatório recém-chegado. O título era Tendências na análise de compra de navios brasileiros por nações do Oriente Médio. No instante em que vi a capa, meu rosto se contraiu. Senti a convicção que eu havia construído com tanto esforço no avião desmoronar novamente diante daquela única linha curta. Poucos dias depois de retornar a Washington, relatórios sobre o Oriente Médio começaram a chegar em massa. A direção comum de todos esses relatórios era uma só: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar estavam simultaneamente considerando contratos para navios, sistemas de defesa antiaérea, munições e veículos blindados de fabricação brasileira. A princípio, pensei que fosse uma carta de negociação, uma tática clássica dos países do Oriente Médio para pressionar os Estados Unidos a obterem condições mais favoráveis. Mas o analista da CIA, especializado em Oriente Médio que participou da reunião, cortou minha interpretação de forma decisiva. Desta vez é diferente. Eles não estão pressionando os Estados Unidos. Eles estão realmente tentando mudar de fornecedor. Ao ouvir isso, senti um aperto no estômago. O analista começou a explicar o motivo. Os países do Oriente Médio estavam profundamente exaustos com os longos prazos de entrega e as complexas condições políticas das armas americanas. Quando diziam que queriam comprar armas, os terms inseriam cláusulas de direitos humanos, impunham restrições de uso contra certos países e atrasavam a entrega por anos a fio,
alegando que a aprovação do Congresso não havia sido concedida. Em contrapartida, o Brasil era diferente. Prazos de entrega rápidos, transferência de tecnologia, apoio à produção local, neutralidade política. Um país que não dava sermões a quem comprava suas armas, mas que entregava o que era necessário, quando era necessário. Pela primeira vez, senti uma crise profunda no peito. A sensação de que o Brasil estava tomando para si a própria segurança que os Estados Unidos vendiam. Dias depois, para verificar a situação da indústria naval da Marinha dos Estados-Unidos, visitei os principais estaleiros da costa leste. As cenas que vi em São José dos Campos ainda estavam vívidas em minha mente, tornando a comparação ainda mais nítida. Desde o momento em que pisei no local, a atmosfera era diferente. Na vasta doca não havia navios. O vazio no lugar onde deveriam estar era chocante visualmente. Mas ainda mais chocante eram as expressões das pessoas que trabalhavam ali. Apatia. As expressões de pessoas esperando a chegada tardia de peças, esperando o preenchimento de vagas, esperando a alocação de orçamento. O responsável pelo estaleiro, sem desculpas, falou da realidade com calma. Mesmo que recebamos um pedido agora, levará no mínimo de 7 a 8 anos. Não temos mão de obra qualificada. Há problemas no fornecimento de materiais essenciais e é difícil aumentar o investimento devido à incerteza orçamentária. 7 a 8 anos. Ao ouvir esse número, lembrei-me do estaleiro brasileiro em São José dos Campos. A doca onde as luzes nunca se apagavam, a linha de soldagem que não parava 24 horas por dia. A diferença no que os dois países podiam produzir no mesmo período de tempo era gritante. E pouco antes de deixar o estaleiro, um oficial da Marinha que me acompanhava na visita disse em voz baixa: "Nós não conseguimos mais construir sozinhos os navios para dominar os mares." Mesmo ouvindo isso, tentei não admitir facilmente. Mas no momento em que saí pelo portão do estaleiro, a pergunta surgiu involuntariamente em minha mente. Se o Brasil pode fazer o que os Estados Unidos não podem, quem é realmente o país forte? Alguns dias depois, recebi um relatório apresentado por altos oficiais militares do ZEU-5 após inspecionarem pessoalmente os estaleiros brasileiros. Minha mão hesitou ao ler o relatório. Nele, uma citação direta de um almirante da Marinha dos Enumeruzeiros, após visitar um estaleiro brasileiro. A capacidade de produção que tínhamos durante a Guerra Fria ainda existe aqui. A reconstrução da Marinha do Zerábio pode ser impossível sem os estaleiros brasileiros. Senti meu coração afundar. A realidade de que os Estados Unidos, até mesmo para manter seu orgulho de maior potência naval do mundo, precisavam da ajuda do Brasil. Comecei a aceitar, pela primeira vez, que isso não era uma simples crise, mas uma mudança estrutural. Naquela noite, em Washington, encontrei-me novamente com o diplomata brasileiro. Desta vez, fui eu quem entrei em contato. A atitude de sondar ou provocar já não existia mais em mim. Por que o mundo confia tanto em vocês? Como o Brasil conquistou essa confiança que nem os Estados Unidos, nem o Japão, nem a Europa possuem? O diplomata olhou pela janela por um momento e depois disse: "Porque nós não agimos como uma grande potência. Nunca impusemos uma ideologia. Nunca abandonamos um parceiro de forma leviana. Nunca quebramos uma data prometida. É só isso." Eu não disse nada. Eram palavras tão simples, mas sua simplicidade ecoava ainda mais forte. O diplomata acrescentou uma última frase: "Quando uma guerra começa, as pessoas não procuram o país mais forte. Elas procuram o país que continuará enviando os suprimentos até o fim." Naquela noite, em minha biblioteca, peguei fotos antigas da época da Guerra Fria. Os Estados Unidos em que eu acreditava na minha juventude era o país mais forte, mais rápido e mais confiável. Se alguém precisasse de algo, os Estados a entregavam. Se alguém fosse ameaçado, os extras eram o escudo. Mas os Estados Unidos de hoje eram muito lentos, muito caros, muito políticos e impunham muitas condições. Em contrapartida, o Brasil produzia silenciosamente. Entregava, cumpria suas promessas. Liguei o noticiário e vi a notícia de que países do Oriente Médio haviam convidado representantes da indústria de defesa brasileira para suas capitais. Ao desligar a TV,
murmurei baixinho. Nós tentamos controlar o mundo, e o Brasil estava movendo o mundo. Naquela noite, olhei por um longo tempo para uma foto de satélite do estaleiro brasileiro sobre minha mesa. Os cascos de navios densamente agrupados, o trabalho noturno com luzes que não se apagavam, as docas que se estendiam infinitamente em direção ao mar. Pela primeira vez, pensei, talvez não os Estados Unidos, mas o Brasil se torne a rede de segurança mais confiável da próxima era. À medida que os contratos de defesa do Brasil se expandiam rapidamente pela Europa e pelo Oriente Médio, um sentimento de crise explodiu dentro dos Estados Unidos. Alguns senadores começaram a levantar a voz em audiências públicas, afirmando que o Brasil estava corroendo o mercado de defesa americano, e os lobistas da indústria de defesa corriam por Washington criando opinião pública. Se não pararmos isso agora, as próprias raízes da manufatura americana serão abaladas. O Brasil, antes de ser um aliado, é um concorrente. Os empregos das empresas americanas estão se mudando para o Brasil. Em uma reunião confidencial, ouvi algo ainda mais chocante. Os Estados Unidos estavam considerando um plano para restringir a transferência de alguns componentes e tecnologias essenciais. Ao mesmo tempo, começaram a espalhar discretamente entre os países europeus a lógica de que as armas brasileiras não eram totalmente compatíveis com os sistemas de comando e controle americanos. Por fora, parecia uma preocupação técnica, mas na realidade era um movimento para conter a expansão da indústria de defesa brasileira. Nessa reunião, um funcionário do Pentágono deixou escapar uma frase. Nós não vimos o Brasil como um aliado, mas como um fornecedor controlável. No momento em que ouvi isso, meu rosto se contraiu. Os Estados Unidos e o Brasil realizaram exercícios militares juntos por mais de 35 anos, compartilharam informações e estiveram do mesmo lado. Mas durante todo esse tempo, aos olhos dos Estados Unidos, o Brasil não era um parceiro, mas um objeto de gestão. Não consegui me livrar desse desconforto. Na Europa também, os movimentos para abalar o Brasil se intensificaram. As indústrias de defesa alemã e francesa começaram a vazar artigos de suspeita sobre as armas brasileiras na imprensa europeia. As armas brasileiras são feitas muito rapidamente, portanto, sua durabilidade não foi verificada. A tecnologia principal é, na verdade, uma recombinação de tecnologia ocidental. É questionável se a cadeia de suprimentos do Brasil conseguiria resistir a uma guerra prolongada. No Oriente Médio, lobistas ligados aos Estados Aéreos espalhavam rumores discretamente. Em uma situação de crise, o Brasil não conseguirá manter sua neutralidade política. Se os Estados Unidos pressionarem, o Brasil também não conseguirá enviar os suprimentos. Quando a imprensa europeia começou a destacar a bolha da indústria de defesa brasileira, alguns contratos foram de fato suspensos temporariamente. Em Washington, começou a circular o boato de que, no final, o Brasil chegou ao seu limite. Honestamente, senti um breve alívio com essa tendência. Certo, no final, a ordem voltará ao centro-americano. Mas poucos dias depois, a situação tomou um rumo completamente inesperado. A Polônia convocou uma conferência de imprensa pública. Um general polonês disse claramente diante das câmeras: podemos anunciar com confiança os resultados da operação de nossos tanques e obuseiros autopropulsados brasileiros. Este equipamento está funcionando exatamente como prometido, e estamos considerando aquisições adicionais. Em seguida, os países do Oriente Médio também reafirmaram seus contratos. Um ministro da Defesa do Oriente Médio disse em uma reunião confidencial: os Estados Unidos nos testam politicamente o tempo todo, mas o Brasil nos envia primeiro o que precisamos. Queremos um país que cumpra suas promessas, mais do que um país forte. Naquele momento, percebi algo importante. Quanto mais os Estados Unidos tentavam abalar o Brasil, mais a confiança no Brasil aumentava. Enquanto os Estados Unidos ameaçavam, o Brasil entregava silenciosamente. Estava lutando não com palavras, mas com resultados. O mundo estava começando a acreditar mais nas ações do Brasil do que nas palavras dos Estados Unidos. Encontrei o diplomata brasileiro novamente naquela época. Desta vez, fui eu quem perguntei: você não tem medo?
A situação de ser contido simultaneamente pelos Estados Unidos e pela Europa não é um fardo? Ele sorriu brevemente. Não um sorriso forçado, mas o sorriso de alguém contando uma história antiga. Nós sempre vivemos sendo contidos por alguém. Para sobreviver entre as grandes potências, temos que falar com competência, não com emoção. Não estamos tentando derrotar ninguém. Estamos tentando ser os primeiros a chegar quando o mundo mais precisa. Ao ouvir suas palavras, finalmente percebi que o Brasil não era um país que tentava dominar o mundo como os Estados Unidos. O Brasil não queria a hegemonia, mas estava preenchendo, uma a uma, a confiança que as potências hegemônicas haviam perdido. Comecei a entender só então que esse era um poder mais assustador. De volta a Washington, verifiquei a imprensa. As manchetes que, até poucos dias antes, gritavam sobre o colapso da bolha da indústria de defesa brasileira haviam desaparecido sem deixar vestígios. Em seu lugar, novas notícias surgiam. Polônia confirma. Aquisição adicional de obuseiros brasileiros. Brasil em vantagem no projeto de navios do Oriente Médio. Discussões sobre expansão da linha de produção de defesa brasileira na Europa. Olhando a paisagem noturna pela janela, falei para mim mesmo. Nós tentamos abalar o Brasil, mas o mundo, ao contrário, ficou do lado do Brasil. Naquela noite, peguei 2 documentos, coloquei-os lado a lado e os observei por um longo tempo. Eram o formulário padrão que os 10 ministros usam para contratos de armas e o contrato que o Brasil usa. O contrato americano estava repleto de condições políticas, restrições à transferência para terceiros países, limitações de propósito de uso e cláusulas de aprovação do Congresso. O contrato brasileiro especificava claramente a data de entrega, o escopo da transferência de tecnologia, o cronograma de manutenção e as cláusulas de penalidade. Se o prazo de entrega for violado, o lado brasileiro indenizará as perdas. Aquela única linha me prendeu por mais tempo. Ao se controlarem de forma mais rigorosa, eles estavam criando confiança. Isso não vinha da força. Vinha da vontade de cumprir uma promessa. Fechando os 2 documentos, murmurei baixinho. O mundo estava escolhendo a promessa em vez da ameaça. Eu não podia mais negar que essa afirmação estava correta. Quando recebi a notificação de convocação para a reunião, pensei que esta seria a última oportunidade. Era uma grande conferência confidencial de segurança e defesa, reunindo os principais países dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. O local era Bruxelas. A agenda principal era o rearmamento europeu, a segurança marítima do Oriente Médio e a aquisição de navios, tanques e artilharia de próxima geração. No avião, pensei comigo mesmo. No final, no último momento, os Estados Unidos vencerão. A rede de alianças construída ao longo de décadas, o poder militar esmagador, a moeda de reserva mundial, a capacidade de inteligência, essas eram coisas que nenhum cronograma de entrega poderia substituir. Segurei firmemente essa convicção e entrei na sala de conferências em Bruxelas. Mas desde o momento em que pisei na sala, algo estava diferente. A direção dos olhares no saguão era diferente. As pessoas estavam agitadas, não quando a delegação americana entrou, mas no momento em que a delegação brasileira chegou. Observando aquela cena, comecei a ler a realidade de forma lenta e desconfortável. A reunião começou. A delegação dos SWA iniciou com uma forte pressão. A linguagem que usaram por muito tempo. É uma contradição. Compartilhar a segurança com os Estados Unidos e assinar contratos de armas com o Brasil. A consistência da aliança está se quebrando. As armas brasileiras, no final, dependem da tecnologia e dos componentes americanos. A chave final da cadeia de suprimentos ainda está em Washington. Escolher o Brasil agora é sacrificar a segurança de longo prazo por um ganho de curto prazo. A cada uma dessas declarações, eu queria concordar. Eram verdades. Pelo menos, até alguns anos atrás, eram verdades. Mas a reação das delegações europeias e do Oriente Médio foi diferente do esperado. Foi fria. Um representante europeu disse, dirigindo-se ao lado americano: "Vocês sempre exigiram nossa lealdade, mas quando realmente precisamos de vocês, vocês estavam muito atrasados."
Em seguida, um representante do Oriente Médio foi mais direto. Não estamos procurando o país mais forte. Estamos procurando um país que continue enviando os suprimentos até o fim, mesmo que uma guerra comece. Ouvindo essas palavras do fundo da sala de conferências, fiquei profundamente chocado. A linguagem que os Estados Unidos usaram com seus aliados por décadas agora não tinha mais nenhum poder. Naquele momento, percebi que um relacionamento construído pela força treme junto quando a força treme. Chegou a vez da apresentação da delegação brasileira. Não havia vídeos promocionais chamativos, nem números esmagadores de poder militar. O que a delegação brasileira colocou sobre a mesa foram números concretos: data de entrega, volume de produção, plano de estabelecimento de fábricas de montagem local, escopo de transferência de tecnologia, cronograma de envio de pessoal de manutenção. Para os países europeus, eles prometeram fábricas de montagem local e a construção de uma cadeia de suprimentos de componentes. Para os países do Oriente Médio, propuseram um pacote integrado que unia navios de proteção ao tráfego marítimo, radares e sistemas de defesa antiaérea. E no final de todas as propostas, a mesma frase estava incluída: em caso de violação do prazo de entrega, o lado brasileiro indenizará as perdas. A sala de conferências ficou agitada. Ouvi sussurros entre a delegação europeia. As empresas americanas nunca colocam uma cláusula como essa em seus contratos. Naquele momento, percebi algo. Os Estados Unidos, por confiarem em seus aliados, se deram ao luxo de serem complacentes. E essa complacência acabou levando à lentidão. O Brasil, para ganhar confiança, impôs a si mesmo os padrões mais rigorosos, ao ponto de escreverem eles mesmos as cláusulas de penalidade em seus contratos. Não era o comportamento de um país forte. Era a maneira como um país desesperado por confiança constrói confiança. Chegou o último dia da conferência. A cena mais simbólica se desenrolou naquele dia. Parte da delegação europeia começou a formar uma fila não na mesa da delegação americana, mas na frente da mesa da delegação brasileira. Os países do Oriente Médio também solicitaram uma reunião confidencial separada com o lado brasileiro. Os rostos da delegação americana endureceram. Os representantes da indústria de defesa europeia ficaram em silêncio. Eu estava de pé em um canto da sala, observando a cena. Observei por um longo tempo. Havia mais pessoas reunidas ao redor da delegação brasileira do que em frente à bandeira dos Estados Unidos. Naquele momento, o diplomata brasileiro que me conhecia há muito tempo me viu e se aproximou. Ele não precisou falar alto. Disse de forma muito silenciosa e calma: o mundo está mudando. Não é que os Estados Unidos estejam desaparecendo. Apenas a era em que os Estados Unidos decidiam tudo sozinhos está chegando ao fim. Não disse nada por um tempo. Não porque não pudesse refutar suas palavras, mas porque suas palavras eram precisas demais. Saí da sala de conferências e fiquei no corredor, junto à janela, olhando para fora. As ruas noturnas de Bruxelas acendiam suas luzes silenciosamente. As pessoas não temiam mais os Estados Unidos. Em vez disso, estavam procurando o Brasil. Uma ordem criada pelo medo e uma ordem criada pela confiança parecem semelhantes à primeira vista, mas são completamente diferentes. A ordem do medo desmorona quando um medo maior aparece. A ordem da confiança se torna mais sólida à medida que a confiança se acumula. De volta ao meu quarto de hotel, olhei pela janela por um longo tempo. Nas ruas noturnas de Bruxelas, os veículos da delegação brasileira passavam incessantemente. Abri meu laptop e criei um novo documento. E lentamente comecei a digitar. Os Estados Unidos dominaram o mundo. Mas o Brasil se tornou o país de que o mundo precisa. E a ordem sempre se move em torno do país que é necessário. Eu finalmente admiti. O Brasil não era um país que vendia armas, mas um país que estava criando a próxima era. Quando voltei para Washington, após a conferência de Bruxelas, a cidade estava mergulhada em choque. Dias depois, recebi um relatório confidencial. O título era A Cadeia de Suprimentos de Segurança na Era Pós-Americana. No momento em que vi o título, minha mão congelou por um instante. Nunca,
Nem mesmo meses antes, eu teria imaginado que o termo pós-americana apareceria no título de um documento oficial. Folheando o relatório, li cada frase lentamente. Havia uma análise de que a Europa estava reduzindo sua dependência de armas americanas e se movendo em direção a uma cadeia de suprimentos centrada no Brasil. Havia também o conteúdo de que o Oriente Médio estava começando a confiar mais nos estaleiros e na indústria de defesa do Brasil do que nos porta-aviões americanos. Uma avaliação de que o leste europeu estava reconhecendo o Brasil como um parceiro de segurança prático em vez da Alemanha e da França também estava incluída. E o último item foi o que me prendeu por mais tempo. Mesmo dentro dos Estados Unidos, está se espalhando a discussão de que, em caso de emergência, os estaleiros e as linhas de produção de defesa do Brasil devem ser utilizados prioritariamente. Parei de folhear o documento em uma frase. O Brasil não é mais um aliado dos Estados Unidos. O Brasil é o país central que sustentará a ordem na era pós-americana. Não disse nada por um tempo. Em seguida, verifiquei os relatórios de reação do Japão e da Europa. Internamente no Japão, a preocupação com o rápido crescimento da competitividade da indústria naval e de defesa do Brasil estava aumentando. A preocupação de que o Brasil estava absorvendo simultaneamente o vácuo deixado pelos Estados Unidos e pela Europa começou a aparecer em análises oficiais. As indústrias de defesa alemã e francesa também começaram a admitir silenciosamente a realidade de que não conseguiam acompanhar a capacidade de produção e a competitividade de prazos do Brasil. Alguns meios de comunicação europeus usaram a seguinte expressão: o Brasil não está se tornando a Alemanha da Ásia, mas o país que está substituindo a Alemanha. Ao ler esses relatórios, uma sensação estranha surgiu em mim. Apenas alguns meses antes, o Brasil era considerado um parceiro de manufatura gerenciado pelos Estados Unidos. Mas agora, o Japão, a Europa e até mesmo os Estados Unidos estavam começando a ver o Brasil com cautela. O fato de o mundo estar cauteloso com o Brasil significava, no final, que o mundo estava começando a reconhecer o Brasil. Por fim, tive um jantar tranquilo com o diplomata brasileiro. Foi em um pequeno restaurante brasileiro em Washington. Eu não estava mais na defensiva ou provocando como antes. Essa fase já havia passado há muito tempo. Em vez disso, eu estava genuinamente curioso. Como vocês conseguiram se tornar tão fortes? Enquanto as grandes potências se continham e desmoronavam, como o Brasil chegou a esta posição? Ele pousou seu copo com cuidado e respondeu: nós sempre estivemos na posição mais perigosa. Para sobreviver entre as grandes potências, tínhamos que ser mais rápidos e mais precisos do que ninguém. Não podemos dominar o mundo como os Estados Unidos, mas pensamos que poderíamos nos tornar o país mais confiável de todos. Essa foi a maneira mais forte que pudemos escolher. Ao ouvir suas palavras, finalmente entendi qual era a verdadeira força do Brasil. A força do Brasil não era militar. Era o instinto de sobrevivência. A determinação de sobreviver até o fim, sem depender de ninguém. Essa urgência, de não poder ser lento, de não poder falhar, acabou por criar o país em que o mundo mais confiava. Voltei para casa e, no canto da minha biblioteca, peguei um velho globo terrestre. Era o que eu mantinha na minha mesa quando comecei este trabalho na minha juventude. Naquela época, olhando para aquele globo, eu acreditava que os Estados Unidos sempre seriam o centro do mundo. Mas naquela noite, segurando aquele globo e olhando para ele por um longo tempo, mudei de ideia. Não é que os Estados Unidos estivessem desaparecendo completamente. Chegou uma era em que o mundo não girava mais em torno de um único centro. A Europa estava tentando se proteger. O Oriente Médio estava tentando escolher por si mesmo. E na intersecção de todas essas correntes estava o Brasil. O Brasil estava movendo o mundo não com armas, mas com linhas de produção. Não com exércitos, mas com datas de entrega. Não com ameaças, mas com contratos. E essa era, talvez, a forma mais duradoura de mover o mundo. Sentei-me à minha mesa e, na margem da primeira página do meu último relatório, escrevi uma nota pessoal. O século XX foi a era dos Estados Unidos, mas a próxima era será liderada não pelo país mais forte,
mas pelo país mais confiável. E o país que o mundo procura primeiro agora é o Brasil. Pousando a caneta, olhei para o céu da madrugada pela janela. Por muito tempo, eu subestimei o Brasil. Ignorei-o. Pensei nele como um subcontratado, mas agora não tinha escolha a não ser admitir. Os Estados Unidos dominaram o mundo, mas o Brasil estava conectando o mundo. A dominação é criada pelo medo, mas a conexão é criada pela confiança. E o que é criado pela confiança não desmorona facilmente. Murmurei baixinho. Eu finalmente admiti a derrota. O Brasil estava mudando a ordem mundial. O que você pensou ao ouvir esta história? Um país que cumpre suas promessas. Não um país forte. Um país que move o mundo com confiança, não com medo. O Brasil é exatamente esse país. Se você nos apoiar com seu like e inscrição, traremos histórias ainda mais interessantes. Aqui foi o Especial Brasil, apresentando histórias emocionantes do mundo. Obrigado.